É um tema interessante e eu acho que a gente tem que gradativamente hoje ressaltar assim a nossa área, que é a importância, né, da psiquiatria nesse tema, porque para muitos quadros, né, a psiquiatria, eu acho que uma das ideias das nossas lives sempre foi quebrar um pouco o estigma e mostrar que a psiquiatria está presente em muito mais situações e mais questões de várias outras áreas, né? Sim. Então, né, essa parte da questão alimentar sempre a gente vê pouco assim, público geral, até no meio médico, né? E enxergar a importância que o psiquismo tem, interfere e está totalmente ligado, né? Sim. Esse fator alimentar, né? É até Então, interessante isso, Felipe, antes da gente começar aí, propriamente dito, o tema, né? No meu consultório, não sei como é que é no teu, Felipe, mas no meu consultório eu recebo poucos pacientes e a compulsão alimentar, a obesidade, faz parte dos transtornos em que nós estudamos durante a formação, né? Então é sim, um transtorno que também é do psiquiatra, mas, por exemplo, no meu consultório, praticamente não recebo pacientes buscando primariamente o tratamento da compulsão alimentar ou da obesidade, né? sim. Não sei se É, na tua eu, experiência é eu similar. tive, eu tive uma paciente esses dias que eu achei muito legal, uma adolescente, né? A guria bem ligada, assim. E, e ela fez a avaliação com endócrino e tal, descartou todas as possibilidades clínicas. E ela, tá, eu tenho uma questão alimentar, eu vou no psiquiatra. E pediu, falou para a mãe, né? Eu falei, putz, que massa, né? É difícil de chegar, como tu falou, primariamente, assim, né? Isso. E, não, totalmente certo. Aí tu entende todo o funcionamento dela, consegue Sim. abordar bem melhor, né? Sim, é porque o pessoal lembra do psiquiatra quando o transtorno é anorexia ou bulimia, né? Algo nesse Aham. sentido. Mas o transtorno compulsivo alimentar ou a própria obesidade, né? Também faz parte da gama de transtornos ou de dificuldades que o psiquiatra aborda, né? Sim. É, quadros, né, como anorexia, a gente até trata lá no hospital, né? Alguns casos que chegam para a gente são quadros bem mais pesados, mais graves, que muitas vezes o tratamento medicamentoso nem é tão suficiente, tão eficiente, né? A gente precisa, isso em todos os quadros, na verdade, né? Precisa de uma abordagem multifatorial, né? Uma abordagem da psicoterapia, né? Da terapia cognitivo-comportamental, e da compulsão alimentar é uma questão mais leve, a gente acaba lidando com frequência no consultório, porque na psiquiatria a gente o tempo todo está lidando com indicação terapêutica e, ao mesmo tempo, lidar com efeitos adversos possíveis, né? Sim. E isso também, muitos que talvez escutem a gente hoje vão se perceber, né? E talvez estejam em algum tratamento psiquiátrico e que começaram uma medicação e aumentou muito o apetite, né? Às vezes eu estou mais controlado na ansiedade, estou melhor do humor, mas né, o aumento do apetite, do desejo por ingesta calórica aumenta muito, né? Então, Sim. Bom, mas Felipe, então temos aí 50 pessoas. Eu acho que dá para a gente partir mais aí para o que a gente separou no roteiro, né? Fazer uh-huh, uma introdução inicial, é isso que a gente estava debatendo aqui, né? Aqui ninguém, essa live não é para tratamento necessariamente, né? É para levar informação até vocês. Nós não somos nutricionistas, obviamente, não vamos aqui fazer dieta, falar da dieta do Mediterrâneo, low carb, nada disso, jejum exato, intermitente, né? Mas o que acontece? Também não somos endocrinologistas, que é uma especialidade que também aborda a obesidade, a compulsão alimentar, mas o fato da alimentação, do alimento, da compulsão alimentar, ela está diretamente relacionado com o humor. Então, nós termos essa percepção que comer e o bem-estar emocional, eles têm uma ligação direta. Então, faz parte do psiquiatra, é parte da nossa formação abordar isso. Assim como
abordar o resultado disso, né? Então, um comer compulsivo ou ou uma falha nutricional também está totalmente relacionado. O resultado seria obesidade ou magreza, está totalmente relacionado com a parte emocional. E por isso que a gente elencou esse assunto, né? Se a gente pensar, quando a gente fala do psiquismo, né, eu sempre, parece meio óbvio que eu falo, mas é importante ressaltar, eu acho. Quando a gente fala de psiquismo, a gente está falando do sistema nervoso, né, do cérebro, do sistema nervoso, né, autonômico, central, que são ramificações que estão conectadas ao cérebro, né? Então, a questão alimentar, ela tem uma ligação direta ao sistema, né, emocional, porque já na questão absortiva, né, a absorção acontecendo ali na região no intestino, ele já vai tem ele já acaba pelo reflexo, a gente chama reflexo gastrocólico, né, é o reflexo da digestão em si, acaba interferindo diretamente tanto na capacidade de digestão, quando precisam se digerir enzimas maiores e tal. Isso já produz um efeito, a gente chama um efeito no sistema nervoso parasimpático, que é um sistema nervoso que está ligado na digestão, mas que a gente não tem controle, né? E isso age diretamente né, no psiquismo, de certa forma, ou aumentando a ansiedade, ou gerando Sim. sintomas, né, de outra forma. E Felipe, até alguns tipos de alimento, como o carboidrato, principalmente, e a proteína, a proteína não, a gordura, né, elas estão intimamente relacionadas com a sensação de prazer do alimento, né? Então, todas as substâncias que nós, seres humanos ficamos dependentes, né? Vamos pegar o exemplo do tabaco. O alimento, principalmente o carboidrato, ele age no mesmo centro de prazer do cérebro, né? Assim que nós chamamos essa área. Então, as substâncias que causam dependência, elas agem nesse local, tá? Então, o alimento, principalmente o carboidrato e as gorduras, que dá aquela sensação de bem-estar e prazer durante e logo após a alimentação, principalmente quando copiosa, ela está intimamente relacionada com esse centro de prazer e descargas de hormônios, de neurotransmissores nesses centros de prazer. Então, nós temos que ter essa percepção que a alimentação ela tem um papel gigantesco, importantíssimo dentro da nossa satisfação, né, como ser humano. Isso, do ajuste, né? A alimentação é um dos pontos de organização emocional que eu falo, um dos recursos que a gente pode ter, né, de balance, né, de organização da estrutura psíquica, né? Além de manter o equilíbrio físico e do corpo como um todo, mas o psíquico tem essa interferência mesmo, né? Muitas vezes algumas enzimas, como a gente vê, as pessoas falam alergia a glúten, ou né, dependendo do tipo de alimento, também pode produzir efeitos adversos que também interferem na ansiedade, no humor, né, e muitas vezes geram sintomas físicos, né, então cólica, diarreia. Então, para ver o quanto a alimentação, né, seja da forma que for, ela vai interferir no sistema nervoso como um todo e vai interferir no humor, vai interferir na ansiedade. Sim. E nós, psiquiatras, não insistimos nessa coisa de alimentação saudável simplesmente pela estética, e sim porque faz muita diferença no transtorno ansioso, no transtorno de humor, você ter uma alimentação balanceada. Todos nós aqui que estamos assistindo sabemos o quanto estar em jejum ou comer demais altera o nosso humor, né? Tanto imediatamente após uma alimentação copiosa, de ficar mal, mas também por uma culpa de estar comendo excessivamente, a pessoa já está acima do peso. Então, essa alimentação ela está diretamente relacionada com o nosso humor. E o contrário também é verdadeiro, né? Porque se a gente está meio triste, e eu acabei de falar
que o alimento ele está relacionado diretamente com o centro do prazer, nós estamos meio tristes. Uma maneira fácil de buscar esse alívio é através de um alimento. Então você vai lá e come um sonho recheado, ele obviamente te dá prazer. Só que quando você está bem, né, você tem a sensação de bem-estar em todo momento da tua vida, você está se sentindo bem, você não precisa ter o prazer de um sonho, né? Ou tem às vezes. Agora a pessoa que está triste, ela sim está todo momento buscando um certo alívio. E aí é que entra o alimento como uma maneira de ter esse prazer. Até antes de você falar, Felipe, eu quero deixar essa pergunta para o pessoal, já que já tem 60 pessoas, deixar a pergunta, né? Qual que é a função do alimento para cada um de vocês, né? A função da comida para vocês. Será que é uma função só nutricional? Porque até alguns anos atrás ela era majoritariamente nutricional. Será que hoje ainda é nutricional? Um exemplo que é muito frequente, né, da gente pensar, o chocolatinho no fim do dia, né? São nos momentos que a gente tende, né, passou um dia de estresse e tal, que você está mais tranquilo no fim do dia e tende a você estar mais, né, a gente está mais em si mesmado. Em que sentido? Eu estou lidando mais comigo mesmo, com as minhas questões. Isso a gente nem se dá conta, em grande parte das vezes, né? Então, tende a ter um aumento de ansiedade, um aumento de angústia e tem pessoas, né, por isso depende da estrutura de cada um, do funcionamento, que tem pessoas com perfis que lidam muito menos, lidam muito pouco consigo mesmo e acabam tendo uma inquietação muito grande de lidar consigo, né, e aumenta muito a ansiedade e acaba sendo um modo de compensação, né, de lidar com essa angústia ou com essa, né, ansiedade vindo pela necessidade de ingesta calórica. Não é necessariamente fome, né? A pessoa às vezes já jantou ali, mas depois acaba tendo uma necessidade grandíssima. Esse é o ponto que o psiquiatra entra, né? Porque daí a gente estava, para quem chegou agora, a gente estava comentando qual que é o papel do psiquiatra dentro da compulsão alimentar. E é isso, né? Quantas pessoas aqui já responderam que é mais emocional, né? A relação com o alimento. Então, o psiquiatra entra nisso, né? Eu quero só pegar um gancho aqui, que eu já tinha separado aqui no nosso roteiro para falar. E deixa eu ver quem que falou aqui. Acho que a Rose da Silva, né? Quando tinha compulsão, se sentia arrependida. Ela falou então que na hora tinha prazer, mas depois se sentia arrependida, né? Então isso é a realidade, essa é a realidade. Que a pessoa está um pouco acima do peso, ela quer controlar a alimentação, ela acaba tendo o que a gente chama de binge, que é aquele comer compulsivo rapidamente, né? O binge é isso, a pessoa ataca vários tipos de alimento, então ela faz um binge alimentar, tem aquela sensação de prazer, mas deu 15 minutos depois, ela já está se sentindo culpada, porque ela sabe que não deveria, ou deveria ter um autocontrole, e ela sente que perdeu esse controle. Isso é muito ruim, né? E eu também quero só destacar em relação ao estresse, né? Algumas pessoas falaram aqui, quando eu estou cansado eu como demais. Eu não achei o comentário aqui. Então tem essa compensação com o cansaço, né? Então, por exemplo, eu como médico já fiz várias vezes isso, Felipe. Então eu fazia 1, 2, 3 plantões seguidos, e aí assim, não, porque eu estou muito cansado, então eu mereço. Vou pedir uma pizza, sorvete, e aí começa a comer demais. Mas, poxa, eu que exagerei no trabalho, né? O meu corpo não tem nada a ver com isso, ou pelo menos o alimento que eu vou ingerir, né? Por que eu vou, né, de alguma forma, me punir ou buscar um prazer nisso? Qual que é a lógica, né? E de certa forma a gente precisa raciocinar, que eu acho que aqui entra também o diferencial na psiquiatria, né? A gente precisa entender e discernir, diferenciar a estrutura psíquica de cada pessoa para poder ter uma abordagem e um entendimento melhor de como que a alimentação entra e como, né, que essa compulsão ou esses outros, muitas vezes outros transtornos alimentares se dão, né? Então, eu percebo a questão, agora me fugiu, a ingesta calórica ela acaba tendo um fator, perdão,
a gente precisa raciocinar também, como nos outros quadros, fatores que são ansiogênicos, né? Que são potenciais fatores de aumento de ansiedade, né? Quando a gente fala compulsão alimentar, eu acredito que muita gente aqui está pensando, né? Pode ser um aumento da ingesta com dificuldade de controle, ganho de peso, enfim. Mas isso facilmente pode ir e vir ter uma questão tipo uma sanfona, né? Se a gente, por exemplo, não tem um padrão de sono regular, né? Dorme mal, dorme tarde, poucas horas de sono, é um fator ansiogênico, né? Tu citou do plantão, né? Isso, para mim, eu lembro quando fazia plantão, era nítido, né? Dorme mal, dorme Sim. pouco, dorme meia-noite, mesmo às vezes sendo um plantão na semana. Peso, a média do meu peso era, bem mais alto, Sim. né? O Felipe, Então são vários fatores que a gente tem que estar atento, tanto questões emocionais e tal, mas detalhes do dia a dia, atividade física, que ajudam a balancear e organizar, né, o equilíbrio emocional da gente. sim. O Felipe, até se tiver nutricionistas aí nos ouvindo, mande um oi, por favor. E os nutricionistas, eles têm percebido que o trabalho em equipe é muito importante. Eu tenho visto clínicas em que tem nutricionistas, mas também tem outros profissionais, como psicólogo, médico, enfim. Porque aquele papel do nutricionista, que às vezes eu via antigamente, que é entregar uma cartilha de dieta para a pessoa, esse papel está completamente defasado, né? Porque o nutricionista hoje atualizado, ele percebe que a questão é muito mais complexa do que separar quais alimentos são saudáveis ou não, né? Então tem toda essa rotina da pessoa, o turno de trabalho, como é que está a parte emocional, como é que está a ansiedade, o humor, o cansaço. Então o pessoal falou ali que come mais à noite, né? E esse comer à noite, ele pode muitas vezes estar relacionado com estar mais cansado, né? Então você chega cansado em casa, mas ainda tem uma casa para limpar ou algumas coisas para organizar, brincar com os filhos, e aí você faz essa compensação, né? Do tipo, poxa, já estou tão cansado, ainda tenho 1000 coisas para fazer, senta e come um monte, sabe? Então tem que Exato. tomar esse cuidado. A questão também da individualização do tratamento, né? Além da questão em equipe, né? Que eu considero fundamental mesmo, também que eu vejo da questão nutricional, a orientação adequada, né? De entender como vem sendo o padrão alimentar dessa pessoa para ter uma mudança, uma reorganização num padrão semelhante, né? Com alimentos semelhantes, não simplesmente dar um cardápio, né? Faz isso daqui para frente e a pessoa, no máximo, aguenta ali uma semana e não suporta mais, né? São vários detalhes, isso que a gente está falando, porque compulsão alimentar, não, a gente não está tratando um caso tão grave, né? Então, assim, é mais para a gente entender no sentido de buscar sucesso terapêutico, né? Porque se não tiver uma adequação nutricional boa, né? Questões de adequação de atividade física e possivelmente, se for o caso, indicação de medicamentosa, se isso não for muito bem feito e muito bem identificado, não vai ter sucesso, né? Então, muitas vezes um nível de ansiedade elevado, né, é tão intenso que se eu não tenho uma adequação, no caso de ter talvez uma indicação de uso de medicação, né, se eu não for Uhum. assertivo nesse ponto, eu não vou ter um resultado eficiente para eu reajustar, né, readequar comportamento alimentar, readequar as rotinas, não é nada, não é fácil, né? Uhum. Então precisa ter toda essa equipe sincronizada para sendo efetiva para um conseguir resultado com o outro, né? Uhum. Ô, Felipe, até acho que pelo comentário aqui do pessoal, né, vi muitas mulheres comentando como as oscilações de humor, oscilações durante o dia, né, de ansiedade, de humor, de tristeza, momentos de solidão ou TPM alteram o apetite e a busca por prazer no alimento, né? Então, acho que o pessoal captou essa mensagem da importância do equilíbrio emocional relacionado com a alimentação, assim, e a alimentação relacionada com equilíbrio emocional. Só para a gente fazer um apanhado aí desse começo,
E aí eu também gostaria de conversar sobre algo que tem nos preocupado, assim, trazendo um pouco a discussão para a infância, para as crianças, um certo modismo, ou pelo menos uma popularização das dietas com rede social, com a mídia. Isso é bacana, né? O conhecimento do que é saudável e o que não é. Porém, o que eu tenho visto são famílias muito preocupadas e às vezes não tomam atitudes práticas de realmente impor uma alimentação saudável, implementar uma alimentação saudável em casa, mas discutem muito em casa sobre calorias, sobre tipos de alimento. Então toda hora, isso engorda, isso não pode. Meu Deus, quantas calorias tem isso? Vamos olhar no rótulo. E no meio de amigos, tá? Mas eu tô gordo, mas você tá gorda. Mas você tá sobrepeso, você não pode comer esse chocolate. Então tá todo o tempo gerando essa discussão perto dos filhos. Então, para nós adultos, isso aí já é deletério, está todo o tempo preocupado com o alimento, com quantas calorias tem ali dentro, e tem muita criança ouvindo isso. Então, para resumir, eu tenho me preocupado, não é com acesso à informação de qualidade, quais alimentos são saudáveis, mas sim com discutir isso de maneira solta, assim, sabe? Sem uma prática mesmo. E eu vejo um fator que eu coloco muitas vezes que a gente fala, né? Uma criança não tem maturidade nem psíquica, nem de autonomia, inclusive também da questão nutricional, né? Então, a alimentação, ela deve ser imposta no sentido de colocada, não de obrigada, né? Deve ser colocada em uma rotina, né, com os horários definidos, mas com tipos de alimentação que o adulto está colocando ali. A gente não pode negociar com a criança, ela gosta só de macarrão, então só vai ficar dando macarrão para a criança, né? Então, experimentar outros alimentos também são fatores importantes que o adulto precisa ir colocando, e dentro dessa rotina, né, o exemplo, como a Janaína colocou, é fundamental. E isso me parece que a geração agora de pais, a gente perdeu um pouco isso. Tanto por ser difícil de ter uma rotina alimentar em casa, café, almoço, janta, como se tinha bem claro antigamente, como pela E refeições em a família, né? diversidade de comida, e a facilidade de tipos de comida, né, não necessariamente de qualidade, e de tipos diferentes. Então, acaba se perdendo isso ao longo do tempo, às vezes por praticidade, ou, né, prepara a comida rápido só para a criança, e se perde, não tem o referencial. A criança, eu percebo que ao longo do desenvolvimento a criança vai se organizando por conta, e é o que precisa, dependendo, claro que tem vários outros fatores juntos, né, genéticos, mas se organiza para evoluir, em geral, na adolescência, para questões de transtornos alimentares, né? A anorexia é um deles. Se você pegar um paciente anoréxico, ele vem com um histórico de não ter e não permitir um padrão alimentar organizado. E aí ele acaba se organizando por conta própria, e por ser um cérebro imaturo, ele não tem controle e não tem capacidade de se autorregular para lidar com toda a questão alimentar. Sim, Né? então aquela menina com um transtorno alimentar, por exemplo, anorexia, ou muito preocupada com o que come, o quanto come, geralmente tem uma mãe e um pai também com essa preocupação, sabe? Então, ver a mãe o tempo todo em dieta, a mãe às vezes se sentindo mal porque está um pouquinho acima do peso, e a mãe às vezes demonizando um corpo que não é exatamente o que ela quer, né? Geralmente tem por trás dos transtornos alimentares algo nesse sentido. Então a gente tem que tomar cuidado. A alimentação, ela virou um artigo de luxo também, né, com as redes sociais. Isso não existia. Então eu tenho visto assim, o pessoal abrir um pouco mais os olhos para o que tem nas redes sociais e as informações que aqui existem, né, no Instagram, no Facebook, enfim. E
E é um pouco disso, assim, a alimentação, ela virou um artigo de luxo, então as pessoas postam fotos da comida a todo momento. Então tem uma relação muito diferente também. As redes sociais, ela mudou a nossa relação com a comida. Tem a comida de luxo do chefe, que eu tiro uma foto e posto. Tem também a comida do dia a dia, que eu acompanho o que as pessoas comem. Então a nossa relação com a comida está mudando, né? Então isso tem mudado, assim, a visão alimentar, e me preocupa como isso vai chegar nas crianças, né? Então tem que ter essa explicação dos pais, tem que ter esse núcleo familiar muito informando muito bem essa criança, né? A disponibilidade de tipos de comida, né? E aumentou muito nos últimos 20, 30 anos, né? Então, isso é uma coisa, é um fator novo, essa questão alimentar, né? A disponibilidade né, seja através de propagandas ou se fala da gourmetização da alimentação, né? Que tem todo o seu lado legal, bom, mas também que a gente não deixa de aproveitar, né? Não falo, a parte da gourmetização não acho que não tem problema nenhum, né? Eu digo mais a questão da disponibilidade, e é uma coisa que a gente percebe em casa, né? Se você tem, além da variabilidade, né, de ter essa questão de muita possibilidade de acesso em casa, se você compra muita coisa e tem disponível fácil em casa, você vai comer facilmente muito mais, né? Então, então acaba acontecendo, né? A gente tem que é um dos fatores para controlar a compulsão alimentar, é não ter a previsibilidade. Estão me deixando desconcentrado aí, pô. É não ter a facilidade de acesso, né? Eu tô anotando tudo aqui para brigar com ele depois, tá? Pode ficar tranquila. Na próxima live ele vem bem redondinho aqui. Que eu tô anotando tudo. Até quantas vezes ele raspou a garganta tá anotado aqui, tá, gente? Meu Pode Deus, ficar tranquilo. Ó, um outro fator, até, porque eu vou falar agora da questão que foi quem me indicou essa live, tá? Na questão de uma sensação de culpa ou de angústia importante nessa questão da necessidade do controle alimentar, né? Por se ter uma questão de compulsão, muitas pessoas acabam controlando a alimentação excessivamente, de uma forma, né, eu vou citar um exemplo na quantidade, assim, então, eu comi isso, aquilo. Se eu comi uma coisa a mais, vira né, passa mal, ou chora, né, um descontrole assim, emocional. E mais ou menos isso acaba acontecendo, né, como a gente já está falando, uma forma de se controlar pela alimentação. Então, tem um controle tão rígido e tão excessivo nisso, né? O que a gente precisa para melhorar isso, né? É investir nas outras áreas terapêuticas, né? Então, buscar um tratamento, se for medicamentoso, pode ser que seja necessário buscar psiquiatra para isso, psicológico com grande chance, provavelmente a gente vai indicar psicoterapia para lidar com as outras questões que estão, né, gerando um aumento da ansiedade e a gente não percebe, não está lidando com essas questões. Adequar uma atividade física, né, adequar uma dieta se não for adequada, né. Então, é investir nas outras questões terapêuticas possíveis, né? Para que essa necessidade, essa intensidade no controle alimentar se reduza, né? Que fique mais leve, já não fique tão focado só nessa questão alimentar. Então, tem muita gente que lida com alimentação só lidando com isso, né? Pode ter certeza que tem um monte de personal, não sei o nome, mas pessoas que orientam questão alimentar e tal, que se controlam, inclusive ensinando sobre questão alimentar. Ô Felipe, e tem dois perfis, assim, né? Aquela pessoa que está todo o tempo preocupada com alimentação e fala disso e faz 1000 dietas e não consegue emagrecer, né? E tem aquela pessoa que consegue o êxito de ficar magro ou próximo ao corpo que deseja, né? Então, mas essa inflexibilidade, ela é ruim para os dois, né? A gente tem que encontrar
aí um equilíbrio entre também se dar ao prazer, porque a alimentação ela é muito mais, né? Eu fiz essa pergunta, do que simplesmente nutricional hoje, né? Ela tem uma relação social importantíssima da alimentação, né? Visto Natal, Páscoa em família, Réveillon, né? Então, para pegar poucos exemplos aqui, mas as famílias se reúnem para se alimentar, né? Isso não vai mudar e é extremamente prazeroso, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado dessa relação, mas também com o equilíbrio. Então, poxa, eu estou todo o tempo preocupado com comida, não consigo emagrecer. O quanto isso é saudável para mim, né? Não estou falando para relaxar e não fazer dieta, mas ter uma relação com a comida um pouco diferente, né? E um outro ponto porque o resultado disso, que é o corpo magro ou o corpo acima do peso, ele está intimamente relacionado com a felicidade, ou pelo menos com o bem-estar, com o nosso bem-estar, né? Então tem pessoas que ficam muito tristes ao se olharem no espelho, se enxergar magro demais ou acima do peso, né? Então... Acho que dá pra gente falar de remédio, né, Felipe? O pessoal tá bem curioso, me perguntaram bastante sobre medicação, né? Sim, esse eu acho que é o fator importante, assim, da importância da psiquiatria, né, com relação às medicações, porque cada pessoa tem um perfil diferente, uma estrutura emocional diferente, né? Então, eu falo em espectro, não no sentido... A gente não está necessariamente falando de transtornos outros, né? Mas para avaliar uma pessoa, eu tenho que entender mais ou menos como ela funciona dentro desse padrão de normalidade, né? Não é um padrão totalmente errado ou irregular. Tá aparecendo como uma ansiedade, né? E entender isso bem, isso é um fator que a psiquiatria é treinada para avaliar isso. Avaliar o estado mental, avaliar o funcionamento psíquico, avaliar como que essa pessoa está lidando com o meio, enfim. E descartando, né, falando de metabolismo, descartando a parte clínica, que isso a gente deixa para endocrinologia, para outras áreas, né, ou nutrologia, né, o nutrólogo. A psiquiatria tende a ter uma avaliação do psiquismo para ser assertivo na indicação medicamentosa adequada, que tenha resultado, né? Muitas vezes eu vou simplesmente indicar, se eu simplesmente indicar uma medicação que eu acho que tem um potencial anorexígeno, eu posso fazer a pessoa ficar muito pior, ficar muito irritada, né? Ou não ter resultado e a gente não ter eficácia nenhuma. Né? Olha um comentário da Janaína aqui, Felipe. Ó, tem histórico familiar de bipolaridade, logo corro de medo de remédios para emagrecer. Exato. E ela está totalmente certa, né? Exato. Né, se tem fator genético de bipolaridade, né? Quantos remédios que são, por exemplo, antidepressivos, né? Uma sibutramina, né? Alguns né? Tem como a fluoxetina sendo um tratamento para... Né? É um potencial remédio para produzir uma crise hipomaníaca, né? Então, desestabilizar bem o humor. Então, são vários fatores que precisam ser bem avaliados para que a medicação tenha resultado também, senão não tem, né? Um paciente ansioso, dependendo do antidepressivo, que se for indicado, né? Não necessariamente tem uma instabilidade grande, mas pode aumentar bem mais essa compulsão alimentar. Então, né, os antidepressivos fazem isso, né? Sim. Então, é complicado. Sobre a medicação, até separei, se o pessoal tiver dúvida em relação à medicação para emagrecer, pode mandar, né? E eu tenho duas coisas que eu separei, assim, a medicação, ela é para compulsão alimentar, para obesidade, para ajudar no tratamento, né? Mas ela não é, assim, nenhum milagre, ela não é milagrosa, né? Ela pode ajudar a diminuir um pouco o apetite, né, diminuir essa busca por comida, ou algumas até o prazer que a comida dá, esse prazer instantâneo que a gente estava falando, algumas medicações mexem nesse centro de prazer, diminuindo esse prazer da alimentação, né? Outras são desabsortivas, tipo Orlistat, que o corpo não consegue absorver gordura, mas todas elas têm os seus efeitos adversos, né? Algumas injetáveis, como o Saxenda, o Victoza, que é muito famoso hoje em dia, né? Então todas têm as suas dificuldades e nenhuma é um milagre, porque além disso precisa realmente você estar estável do seu humor,
né? Você se engajar em uma mudança de estilo de vida, De hábitos, certo? né? De hábitos, então já tem um comportamento alimentar, e isso não muda, esse comportamento alimentar, ele não muda com nenhum remédio, ele não muda nem com a bariátrica muitas vezes, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então existe esses medicamentos, né, para controle do apetite, para controle do prazer que a comida dá, e também uma pergunta sobre medicamentos que eu recebi bastante, é se os medicamentos da psiquiatria engordam, gente. Então tem um grupo de medicamentos que podem aumentar o apetite, e aí se podem, porque nem todos aumentam o apetite, então já vi o pessoal perguntando, esse Talopram, tal. Então alguns medicamentos podem aumentar o apetite, não quer dizer que em você vai aumentar, e o medicamento em si não engorda, né? Ele aumenta o apetite e você passa a querer comer mais. E outros, uma grande parte, não, né? Claro que a gente tenta sempre usar os que não engordam, que não abrem o apetite, né? Melhor dizendo, mas nem sempre é possível, né? Isso é bem importante, né? É muito frequente a gente ver as pessoas querendo resultado fácil, né? A bariátrica é um exemplo excelente para isso, né? As pessoas, eu vejo, vai soltando, ganhando peso. Ah, eu quero bariátrica. De uma hora para outra define, né, uma cirurgia que tem um impacto grande, né? É uma mudança da anatomia do intestino da pessoa. Pode ser muito bem sucedida, né? A gente aqui não é contra. Eu acho que tem muitos casos que precisam mesmo, que passa do ponto de ter um controle, justamente por ter essa questão não só de uma questão ansiosa, ou não só ansiosa, mas de uma demanda psíquica grande, mas também por uma dificuldade muito grande de mudança de hábito, né? Então, se chega num ponto tão exagerado, a bariátrica auxilia, sim, a retomar, mas também já pensando em mudança de hábito, né? Então, não adianta a gente pensar aqui que tem um remédio que sempre vai controlar, sempre vai ser bom, sempre vai dar conta, se eu não pensar que eu vou ter que fazer atividade física, que eu vou ter que fazer dieta, que eu vou ter que rever questões psíquicas que eu nem estou me dando conta, né? Eu estou focado na questão alimentar, porque né, eu como, eu sinto prazer, me incomodo por quê? Porque eu ganho peso, então eu não gosto da estética. Então eu fico pensando só nisso, né? Mas por que que eu estou ansioso? Por que que de repente minha carga emocional está muito mais alta? Meu estresse emocional, E minha por que que demanda eu de trabalho. preciso? E por que que eu São, preciso desse são várias prazer, outras né? demandas que muitas vezes não tem nada a ver com alimentação. E que a gente não está pensando nisso, né? Mas são outras áreas da vida da gente que a gente precisa lidar, entender, e que você não vai buscar. Se você ficar buscando só fazer dieta ali, muitas vezes é um modo de organizar aquilo ali que é pouquíssimo perto do todo, né? De tudo que você tem que lidar e reajustar para se manter organizado, né? Sim. Inclusive na questão alimentar, né? É. Bom, e eu acho que é perguntar, né, o porquê que eu tenho essa relação de prazer com um alimento tão grande, né? A pessoa que está obesa a ponto de precisar de uma bariátrica, né? A gente sabe que as indicações têm diminuído a cada tempo, assim, a necessidade de um IMC alto, né? Porque realmente a cirurgia ela tem seus benefícios, mas é pensar o porquê que a minha relação com o alimento é de tanto prazer, por que eu preciso desse prazer a todo momento, a ponto do alimento se tornar uma dependência mesmo, né? Ter uma dependência de alimentos calóricos e precisar comer. Eu vi o pessoal perguntando sobre a compulsão noturna, assim. Ele é um tipo de compulsão que acontece à noite, a pessoa se alimenta em binge, como eu falei, né? Tem vários aspectos emocionais de acordar e atacar a geladeira, do tipo, não tem ninguém me olhando, né? Eu estou um pouco sonolenta e às vezes acabo não freando tanto, então meu controle inibitório não está tão grande, né? Então as meninas que perguntaram aí, esse comer noturno, ela também é uma compulsão, é um comer em binge. Esse binge é quando a gente vai lá e come um monte, algumas centenas de calorias em pouco tempo, né? E o noturno, ele se encaixa perfeitamente nisso, porque você vai, ataca a geladeira, no outro dia meio que você não lembra, né? Não tem ninguém te olhando, e aí você volta a dormir e meio que esquece isso, e não lida com a culpa de ter comido um monte. Então,
acordar de madrugada e comer está muito relacionado com isso. E é um momento que a pessoa está em jejum, então o estômago está vazio, né? Então você acordar e comer reúne todos esses aspectos que justifica esse tipo de sintoma, né? Sim. Essa questão alimentar é complexa, né? Isso eu acho que Perguntaram da bupropiona. todo mundo em algum momento tem essa questão, né? Ela é tão evidente justamente pela questão do ganho de peso, que é um sinal fácil de se perceber que alguma coisa não está legal. Se eu estou estressado, nervoso, tem pessoas que vão começar a ter lesão de pele, aí vão no dermato, mas não se ligam que é do emocional. Na alimentação a gente já enxerga direto, né? Porque tem um ganho de peso que influencia e ganha, né? Sim. O pessoal perguntou ali especificamente do topiramato e da bupropiona. Sim, são 2 medicamentos que podem ser usados para compulsão alimentar. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo já tomou, né? O pessoal quiser mandar aí também. Mas assim, como eu disse, não é milagroso. Eles têm uma ação em diminuir a compulsão alimentar, mas de maneira alguma ele vai resolver totalmente esse problema, né? Ele não vai encerrar a tua compulsão, né? Tem aquelas pessoas que são compulsivas e ficam o dia inteiro beliscando, né? Que é tipo formiguinha, tá o dia inteiro ali pegando alguma coisa. E tem aquela compulsão tipo binge que eu falei, né? Que a pessoa ataca realmente em meia hora, come várias centenas de calorias. Então a medicação ajuda, cada uma é específico para cada tipo de comer, sabe? Mas não é milagroso, né? Quanto à medicação, perguntaram ali escitalopram, Fluvoxamina, acho que perguntaram, né? duloxetina, fluvoxamina. A princípio não tem para compulsão alimentar, eles são remédios para ansiedade, né? Muito frequente esses remédios, dependendo do nível ou da dosagem, podem aumentar a compulsão como um efeito adverso, né? Então, para compulsão, eles não são escolhas especificamente para isso, né? Sim. Mas, como eu falei, né, a questão da estrutura de cada um é que é a questão. Muitas vezes a gente trata a ansiedade com antidepressivo e vai ter problema. O antidepressivo ele tem um potencial grande de gerar compulsão alimentar, de gerar aumento da ingesta calórica, né? Então, tirando, por exemplo, a bupropiona, que é um antidepressivo um pouco diferente, ela já tem um fator mais dopaminérgico que tem uma ação melhor do controle alimentar. Qual outro antidepressivo? Eu acho que é um dos poucos, né? Alguns não mexem muito com o apetite, né? Outros aumentam o apetite. A bupropiona ela é um dos que diminui o apetite, assim, um dos poucos, né? Muitos antidepressivos desses mais comuns, né? Até a Carla perguntou ali. Alguns antidepressivos eles dão fissura por doce, tá, gente? Então eles não necessariamente aumentam o apetite de maneira geral, assim, mas eles podem dar um aumento de vontade de comer doce, alguns antidepressivos, tá? Então, isso pode acontecer, é raro, mas está descrito, se vocês olharem em bula tem isso, tá? Então, alguns antidepressivos. Mas, antidepressivo, ansiolítico, né? Então, mas eles ajudam, né? Tem que sempre uma balança, eu sempre falo isso no Instagram, você coloca uma balança. Isso aqui pode aumentar meu apetite, mas eu estou precisando muito, a balança compensa, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Sim. Perguntaram também antes ali do topiramato, né? O topiramato ele é um anticonvulsivante e ele tem uma ação de controle do impulso, né? Normalmente a gente usa adjuvante, né, junto com algum outro tratamento, porque o topiramato ele tem facilmente muito efeito adverso, ele pode deixar meio lesado, meio, né, lento, né? a cognição muito lenta, gosto metálico na língua, formigamento, então muitas vezes é difícil do paciente se adaptar a esse remédio, né? Mas ele, em associação, muitas vezes com uma bupropiona, acaba tendo um resultado bom, assim, um bom resultado, né? Mas sempre a gente tem que ir balanceando o efeito adverso. Sim, perguntaram para crianças, a Eliane perguntou para crianças, a gente não costuma usar remédio para criança emagrecer, né? Claro que tem casos extremos que daí
a gente, junto com o endócrino, acaba atendendo essa criança, né? Tratando a parte de humor, junto com o endócrino a gente pode avaliar a prescrição de algum medicamento. Mas, obviamente, a gente evita que isso aconteça. Se precisar acontecer, são alguns parecidos com... A gente deixa mais para o final, na adolescência, né? Mais próximo da idade adulta, mas os medicamentos são muito parecidos com o de adulto. A gente não tem uma gama de 10, 20, 30 medicamentos para controle do apetite, né? São mais ou menos esses que o pessoal aí já comentou, né? Topiramato, bupropiona, liraglutide, que é o Saxenda, o Victoza, e naltrexona. Então são mais ou menos esses medicamentos, tá? Dá para falar da metformina, que a gente usa com alguma frequência, né? Que estaria dentro dos para quem usa remédio esse, né? A gente tem no hospital, né? A gente tem uma experiência de casos graves, né? Então, pacientes que têm um prejuízo de controle do impulso muito grande, por um prejuízo do neurodesenvolvimento já, e por necessitarem medicações para ter um controle, que também, muitas vezes, para ter o controle emocional, também aumenta o apetite. A gente tem, muitas vezes, faz uso da metformina, do Glifage, que é um remédio que seria para diabetes, né? Mas ele é bem seguro e é excelente por não ter interferência no psiquismo, né? Coisa que o topiramato, por exemplo, facilmente, paciente autista, paciente que tem uma agitação maior, um atraso mental, ele é facilmente prescrito, mas é muito frequente, muito fácil da gente ver ele produzir agitação, produzir outros efeitos adversos que não o desejado, que é só controle da questão alimentar, né? Sim. Bom, pessoal, se tiver dúvidas aí, já se passaram 46 minutos, 48 minutos, né? Se tiver dúvida, eu fico à disposição. Eu vi um comentário antes que eu não sou muito fã, assim, como se a alimentação fosse um vício permitido, né? Eu acho assim, a gente tem que cuidar com isso, porque a alimentação é algo fundamental para todo mundo, né? E a gente não pode colocar o alimento como um vilão. A gente tem que sempre lidar e tentar adequar e focar com os excessos, né? Então, excessos de tipos alimentares que têm um prejuízo para a saúde da pessoa, né? Então, o açúcar é uma droga legalizada. A gente tem que ver o perfil, o padrão da questão alimentar, adequação nesse sentido, né? Tirar o açúcar, né? Os alimentos têm, em grande parte, tem o açúcar fazendo parte, então a gente não pode colocar, né, uma coisa que é vital para a gente se manter bem fisicamente, falar que o alimento, isso principalmente se a gente pensar em infância e adolescência, né? Se você pega uma adolescente que está com toda a questão, hoje em dia, com a tecnologia, com redes sociais, né, querendo ser bonita, querendo, né, chamar atenção e tal, e a gente dá a entender que alimento né, vício, o açúcar, né, para essa adolescente abraçar essa ideia né, e querer cortar isso é muito frequente. Então tem que ter junto uma postura dos pais, da família, de lidar com isso, né? Também não cobrar e não detonar isso com o filho, e a família não faz nada, né? Então, por exemplo, você tem que controlar a alimentação, mas todo mundo come de todo jeito, né? No entorno desse filho, de qualquer jeito, né? Sim. Então, é bem importante isso, né? O que a gente falou ali no começo, né, Felipe, de tomar muito cuidado com os comentários próximos às crianças, das mães, dos pais, em relação ao corpo, né, que maneira que lida com essa nova estética que a gente tem hoje, com o alimento, né, não ficar toda hora pautando do tipo, isso tem muita caloria, não posso comer. É claro que você não vai levar o filho no McDonald's todos os dias, mas quando levar, deixa a criança comer, né, vai passar maionese, deixa passar maionese. Então, você vai levar uma vez por mês, onde a criança quer, dar um sorvete, tudo bem, né? Então, tomar cuidado, essa maneira de se relacionar com o alimento e com o corpo do pai e da mãe e também da criança, né? Porque a todo momento chegam essas imagens de modelos, e não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, essa imagem criada, ela está diretamente relacionada com o alimento, né?
tomar cuidado em situações sociais, os comentários que são feitos, né? Então a criança é uma esponja, ela está absorvendo todos esses conceitos também de alimentação, né? Ali alguém perguntou da metformina como que atua. Ela atua controlando a insulina, né, que acaba atenuando e reduzindo o controle alimentar, né? Então funciona bem, tem que usar com cuidado, né, sempre com indicação médica, né? Mas ele é liberado, acho que a partir de 8 anos de idade pelos protocolos, né? Sim. Mais gradativamente, né? Então tem que ter, né, esse cuidado. E o uso dela, gente, só para ficar claro, assim, para emagrecimento, são pessoas que usam medicações psiquiátricas. Então a gente tem visto que as pessoas que usam antipsicóticos, principalmente, têm indicação de usar para controle do ganho de peso. São medicações que fazem ganho de peso, né? Então, sabidamente faz um ganho de peso, a gente usa a metformina para controlar e tem uma liberação em crianças, né? Isso a gente tem o tempo todo na psiquiatria, tem que fazer esse balanço, né? Então, eu tenho um paciente, falar num paciente grave, um esquizofrênico, eu tenho tal medicação que é excelente, que vai trazer um excelente resultado para a esquizofrenia, mas tem um efeito adverso grande de ganho de peso. Então, já é um start, assim, vale muito a pena aquele remédio, porque ele vai melhorar um monte a qualidade de vida cognitiva, neurológica, psíquica, né, dessa criança, mas eu já vou indicar um outro controlador do apetite porque eu vou ter problemas, né? Então eu não posso desligar dessa outra parte porque a gente tem que fazer isso direto, né? Aqui em Joinville a gente é referência para Santa Catarina, então acaba que se a gente não presta atenção nisso, essa criança volta daqui a 6 meses, 1 ano imensa. Então, dependendo do caso, a gente já coloca algum tratamento ali inicial, mesmo que sutil, assim, mas para ter um controle, porque a gente sabe que é uma medicação de uso contínuo. Então, sempre quando eu indico uma medicação, eu tenho que estar entendendo todas as outras possibilidades, né, que esse remédio pode trazer, né? O pessoal tem perguntado de filhos autistas, né? Sempre tem mãe de filhos autistas e esse é um desafio muito grande, né? Com a pandemia, a maioria dos autistas, muitos deles, né, acabam se isolando mais ainda e a parte alimentar é um desafio, né? Tem alguns com descontrole alimentar e tem outros super restritivos. Então, para as mães dos autistas, né, a gente sabe que esse é um desafio muito maior do que qualquer outra criança. Isso faz parte do espectro, né? Tá dentro do espectro essa relação difícil com a comida, né? Às vezes de mais, às vezes de menos. Então a gente sabe disso e não é nada fácil, né? Precisa de muito controle, muita orientação. Pela rigidez cognitiva que o autista tem, ele acaba sendo seletivo e tem essa hipersensibilidade aguçada, né? Então, inclusive nas papilas gustativas, né? A alimentação, se tem algum grãozinho, não come. Se tem alguma nuance do padrão, né, da comida, também não come. Então é bem complexo isso. E muita gente pergunta sobre alimentos para tratar autismo. Isso não tem estudo nenhum, né, que comprove. Bacana isso, Felipe. Mas é só para entender como que funciona, né? É mais ou menos o que eu expliquei antes da questão do intestino. A criança, o autista, ele tem por essa característica de potencialmente uma ansiedade muito grande e uma agitação fácil. Então, se a criança faz a ingesta de algumas enzimas mais pesadas, de algumas proteínas, né, que não tem uma digestão fácil ou tranquila, essa criança, esses reflexos gastrocólicos na absorção no intestino fazem esse efeito parasimpático, né? É um efeito indireto que vai acontecer naturalmente e trazem uma agitação para a criança. Então, prestar atenção numa alimentação mais leve ou que não tem essas enzimas, né? Acabam trazendo naturalmente uma calma, né? Mas não é um tratamento. Isso simplesmente a gente está reduzindo o trabalho do intestino da criança para alimentação, só que para uma criança que já tem uma seletividade grande, se eu ainda reduzo tudo isso, né, de tal enzima ou proteína tu não vai comer,
fica bem complexo, né? Ao longo do tempo, o crescimento desse paciente autista né, de como lidar com a alimentação, né? Sim. É E difícil. o paciente autista, ele é todo mais sensível, né? E aí, quando nós, fora do espectro, fazemos uma refeição muito diferente e nos sentimos muito distendido ou algo assim, já vem um certo mau humor ou irritabilidade. No autista, isso é somado, é maximizado, é ampliado, Tanto, né? tanto que só por curiosidade, não é uma indicação e não tem estudos, isso é compartilhando uma questão prática, né, do dia a dia. Eu tenho vários pacientes que chegam para mim no consultório por ansiedade. Você começa a tratar a ansiedade e é aquele paciente, eu tenho intolerância à lactose, a glúten. E o que acontece? A gente tratando a ansiedade, a gente controla esses sintomas ansiosos. Vários pacientes acabam essa reação toda que as Então não tinham, enzimas. né? Não, eles tinham porque tem essa hipersensibilidade dessa ansiedade, né? Então acaba que o controle maior da ansiedade reduz a consequência do que as enzimas produziam no intestino, né? Então a gente percebe muito isso os pacientes que são, né, tem lesões de pele ou tudo por fator ansioso, né? Você Sim. tratando a ansiedade, você melhora tudo isso. Então, claro, não estou explicando aqui que tratar esse tipo de alergia, você vai tratar simplesmente a ansiedade, mas é uma coisa que a gente vê com alguma frequência, assim, a gente acaba tendo um resultado que pelo menos atenua bastante esses sintomas, né? Sim. Bom, Felipe, deu a hora, o reloginho já está aparecendo aqui, tem mais 1 minuto e meio. Agradecer o pessoal que participou, eu gosto bastante quando o pessoal manda aí as perguntas, né, participa, é bacana. Acho que teve participação, vi bastante gente diferente, alguns velhos conhecidos, né. A Renata perguntou algumas vezes ali, a Rê Trevisan, faço atendimento online, tenho feito alguns, né, não muitos assim, mas alguns casos tenho feito, tá? Só para responder. Bom, é isso. Agradecer, pessoal, por participar aí da live. Acho que foi bacana, um assunto bacana. Eu gosto de falar disso. Deixar aí meu Instagram disponível para vocês e passar a palavra para o Felipe se despedir. Agradecer, né? É um tema diferente que eu gosto de tratar no consultório, apesar de não ter tantos casos, né? A gente acaba lidando mais na questão alimentar dentro dos tratamentos que a gente precisa se preocupar em não permitir ganho de peso, né? Mas enfim, acho que é importante abrir a mente aí, pensar que a psiquiatria está bastante envolvida e diretamente envolvida nesse tema e a gente fica à disposição, né? O nosso Instagram para estar disponível, liberado. A gente pede também ideias de novos temas, né? A gente já fez O um monte, eu Daniel, já não sei mais o que fazer. eu e o Daniel já estava matutando esses dias para qual tema abordar. Então, o pessoal que tiver ideia, dúvidas, alguma coisa, passa para a gente para dar Manda novas sugestão ali na mensagem de sugestões. live. Isso. E Tá a bom? gente fica Vai, disponível aí. Atendimento online eu também faço. Prefiro presencial porque eu consigo perceber o paciente melhor. vai acabar.